Boa noite. Hoje nós vamos fazer aula de filosofia e nós vamos conversar sobre ética e política. E a gente vai entender como a ética e a política influenciam o nosso cotidiano. O estudo da ética é dividido em dois grandes campos. O primeiro campo ele vai tratar de liberdade, de consciência, de valores, de lei e de relações de convivência do nosso cotidiano. O segundo campo ele é mais específico e ele tem exemplos concretos, como por exemplo bioética, problemas relacionados à ética na profissão e ética sexual e etc. Na nossa cultura, o uso do nosso vestimento é muito comum. Então, assim, na América do Sul, normalmente nós utilizamos X tipo de roupa e isso passa de geração em geração. Embora vocês venham questionar, mas tem a moda, tem uma coisa que foi usada nos anos 80 e a gente está usando agora. Isso aí chama-se tendência. O que o autor colocou foi o uso dos vestimentos e a nossa maneira de se vestir, ou seja, normalmente nós utilizamos, nós mulheres, vestidos, saias, e os homens vão utilizar calça, blusa ou bermuda, e isso é uma coisa atemporal, a nossa maneira de se vestir, e a moda é uma coisa temporal, ou seja, ela vai ficar um determinado período de tempo e aquilo vai deixar de ser moda, mas normalmente nós vamos nos vestir com as mesmas ideias de roupa. Só vai mudar a apresentação numa lógica de temporalidade de moda. Caráter histórico e social da moral. Para que a ação coletiva seja possível, é necessário estabelecer e manter a ordem entre os indivíduos, ou seja, para que nós em sociedade nós tenhamos as nossas regras estabelecidas, é necessário que haja o caráter de obediência e é necessário que haja as ordens a serem executadas, ou seja, a serem cumpridas. Uma das características humanas fundamentais para a criação e as proibições são as necessidades. Então, a necessidade é que vai dizer quais punições poderão ser criadas e como elas serão cumpridas. A moral é exterior e anterior ao indivíduo, pois dela o homem tem a sua orientação social. A moral vai variar de acordo com o tempo e o lugar, de acordo com as exigências e as ordens estabelecidas na convivência social e cultural. Ou seja, a moral ela vai depender da cultura, do tempo e das condicionalidades. A ética não. A ética ela sempre existiu e sempre vai existir. A moral ela está dentro da ética e ela tem esse intuito. Ela vai sofrer por exigências temporais estabelecidas entre sociedade e cultura. O caráter pessoal da moral é caracterizado pela transformação do indivíduo na sociedade, como por exemplo, uma criança que ainda não construiu a sua consciência do que é moral e imoral, contudo, quando ela inicia a prática jovem, ela já vai ter herdado dos pais o seu comportamento e ela vai saber como viver na sociedade, ou seja, uma criança ela ainda está em formação e ela não sabe ainda o que é moral e imoral, mas quando ela se torna adulta, ela já aprendeu por quê? Porque foi transmitido, porque a moral, ela existe isso, o caráter pessoal, ou seja, a transmissão, como que vai ser transmitido isso, vai ser incorporado ao longo da vida e essa criança, quando ela tem a maioridade, ela já sabe exatamente o que é moral e imoral. A moral e o tempo do além de ser um conjunto de regras que determina a ação do indivíduo, que é livre, a aceitação de normas. Caráter social e pessoal da moral. O aspecto da moral está caracterizado pelo cumprimento de normas, regras na sociedade, na vida coletiva do indivíduo. Por outro lado, o aspecto pessoal não consegue ser indiferente ao social, ambos estão ligados. Como, por exemplo, aquele ditado que a gente é acostumado a ouvir, não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você. Então, o caráter social e pessoal da moral é um caráter de vida coletiva e que os indivíduos eles vão ter exatamente um exemplo do que
quer que seja feito com ele, ou seja, como ele quer ser tratado. E como ele quer ser tratado é o jeito que ele vai tratar as pessoas. Então, esse é o caráter social e pessoal da moral. Estrutura do ato moral. É a constituição da moral na prática do indivíduo em sociedade. É uma construção e ela está dividida entre dois aspectos, o normativo e o fatual. O normativo é onde os indivíduos cumprem as regras e normas. O fatual pode ser as razões e as ações do indivíduo. Cumpra seus deveres. Estude, não mate. Os dois aspectos são distintos, porém inseparáveis. São como a ética e a moral. Um só existe porque o outro existe. Política. O que é a política? A política é uma ciência superior, determinante de uma organização social e com inquestionáveis reflexos sobre a vida do cotidiano. Então, o que é a política? A política aqui, ela vai aparecer como uma ciência superior, ou seja, ela tem o intuito, ela está acima das nossas vontades, ela é uma ciência superior, então ela vai estar acima das nossas vontades, e ela tem o intuito de reger a organização social, ou seja, ela tem a coordenação da nossa vida social. Então, a política, enquanto ciência superior, ela consegue ser maior do que a ética e a moral. Por quê? Porque o intuito dela é uma boa organização social, ou seja, é a política que vai determinar como a sociedade deve ser organizada. Então, nesse caso, a política, ela aparece como a principal ordenança para que se tenha ética e moral. E aí, quando a gente fala em política, todo mundo dá aquele sorrisinho, por quê? Porque porque moramos no Brasil e temos inúmeros exemplos de políticos que não foram éticos ou que não têm moral. Não é isso que vem na nossa cabeça? Mas aqui, para o autor, a política não é a política que nós conhecemos, a política prática. Ele veio trazer o conceito de política, um conceito um pouco utópico se a gente pensar na política do século XXI, porque ele vai dizer que esse conceito de política é aquele conceito pelo qual o ordenador da política, ou seja, o gestor público, ele tem a responsabilidade de levar para os indivíduos, para todos os indivíduos de uma sociedade, uma vida melhor e oferecer oportunidades, ou seja, direitos iguais para todos. Se nós estamos falando da política que oferece enquanto bens para uma sociedade, vamos pensar num bem que a política pode ofertar para a sociedade de um modo geral. Vamos pensar na justiça. Então, essa política que vai ofertar esse bem, e o bem é a justiça para toda a sociedade, ela não pode ser pessoal, ela tem que ser impessoal, ou seja, ela tem que ter o intuito de ofertar nas mesmas condicionalidades, ou seja, não pode ter preferência entre A ou B. Então, o bem público que está sendo oferecido, ele está sendo oferecido para toda a sociedade e ele tem que ter o mesmo caráter, o caráter de atingir a todos da mesma maneira. E aí, quando eu falei em justiça, foi um exemplo factual, mas eu poderia ter usado qualquer outro exemplo. Eu poderia ter usado educação, saúde, cidadania, ou se a gente pensar numa coisa bem mais próxima da nossa vida atual, do nosso cotidiano, nós podemos pensar que esse bem que vai ser oferecido pela política é uma transferência de renda. E a gente pode usar como exemplo, esse bem, uma transferência de renda. E o que é uma transferência de renda? A gente pode pensar que é o Bolsa Família, ou pode ser o seguro emergencial, ou uma outra coisa que está sendo ofertada pelo governo, pela política, para os cidadãos que vão se encaixar em determinados critérios. E aí vocês vão me perguntar, mas não tinha o intuito de atingir a todo mundo? Sim, tem o intuito de atingir a todo mundo. Não é essa a lógica da ordenança política? Ela não tem que ter o intuito de ofertar o mesmo bem para a sociedade? Mas aí eu vou perguntar para vocês, quantos aqui precisam receber o Bolsa Família? Ou precisam dessa transferência de renda? E aí vocês vão me dar um conceito. Nesse conceito vocês vão dizer, para receber o Bolsa Família tem que se encaixar em X perfil. Então, se eu não me encaixo em X perfil,
não é ético eu concorrer, ou a minha moral não me permite concorrer ao Bolsa Família ou auxílio individual porque eu não me encaixo no perfil. Ok. Então a gente chegou exatamente onde eu queria que chegássemos, que é a ciência superior, que tem o intuito de garantir a organização social com argumentos inquestionáveis sobre a reflexão da vida do cotidiano. Ou seja, está sendo oferecido o seguro emergencial, mas isso não quer dizer que todas as pessoas terão direito. Ou seja, a minha ética me faz entender que se eu não preciso do seguro emergencial, então eu não tenho direito, então eu não vou ao site fazer uma inscrição, eu não vou concorrer a esse seguro porque eu não me encontro nos critérios. Ou seja, a minha ética não me permite buscar uma coisa que se eu recebesse, eu estaria tirando de uma outra pessoa que tem maior necessidade do que eu, ok? Então vamos lá. Para Aristóteles, a política era a arte de governar a cidade, polo. Os gregos, eles se interessavam muito pela vida pública, eles eram muito políticos. Então, quando a gente fez a aula sobre os sofistas, vocês perceberam isso, que eles tinham essa necessidade. Eles eram muito intensos nos debates, nas polis. Então, a política era uma coisa muito presente no cotidiano antigo. Ela ainda é muito presente no nosso cotidiano. Se a gente pensar na política enquanto ciência superior, não política partidária. E a política enquanto ciência superior, ela tem a finalidade de ofertar para o ente social, ou seja, para a sociedade, as mesmas garantias, qualidade e ordenanças de vida, tanto de deveres quanto direitos. É aquilo que a gente viu lá no início do texto, que vai falar que a ética e a moral, elas têm permissas, ou seja, temos deveres e obrigações para que tenhamos a nossa vida organizada de forma social. Podemos responder o exercício agora? Então vamos lá. E a primeira questão, ela já nos faz pensar na nossa vida atual, ou seja, na nossa vida cotidiana, a minha vida hoje. E a primeira pergunta é: por que é tão difícil desenvolver a ética nos dias de hoje? Então vai ser uma resposta pessoal, se sintam à vontade para responder. E vocês podem me falar de inúmeras coisas, pode ser um exemplo prático. É difícil desenvolver a ética nos dias de hoje, por quê? Porque banalizou valores, ou por conta da corrupção, ou por conta de qualquer uma outra coisa que, na opinião de vocês, tem feito com que a moral e a ética tenham sido deixadas de lado por alguma maneira. B. Porque Aristóteles afirmava que a ética era a preocupação para a realização da felicidade individual e a política era a preocupação com a felicidade coletiva. Então, vamos lá. Quando Aristóteles afirmou isso, que a ética, ela levaria à felicidade individual e a política à felicidade coletiva. Então, ficou bem claro da gente entender que se eu for uma pessoa ética, eu enquanto indivíduo, e eu tiver moral, com certeza eu vou buscar a felicidade, ou seja, eu vou encontrar a felicidade porque eu vou olhar para a minha vida e eu vou perceber que eu sou uma pessoa feliz porque eu cumpro as regras e os deveres da minha sociedade. Então, eu sou um bom exemplo para a minha sociedade. Então, obviamente que isso vai me deixar feliz. Então, a ética, ela é do individual para o coletivo. E a política, ela tem o mesmo intuito, só que ela tem o intuito de ser do coletivo para o individual. Ou seja, a política, enquanto ciência superior, ela tem o intuito de oferecer as mesmas coisas que eu falei de ética, de obrigações, de deveres, de moral, do coletivo para o individual. Ou seja, tem o mesmo conceito, mas a ética, ela parte do individual para o coletivo e a política parte do coletivo para o individual. Então, nós temos dois pontos de partida, mas que a gente vai chegar no mesmo lugar. Ou seja,
um lugar organizado socialmente, onde os indivíduos têm a consciência coletiva e têm a consciência individual do que é deveres e de quais são seus direitos e como se comportar na sociedade. Ok. Qual a relação entre a ética e a moral? Então, a ética e a moral, elas estão relacionadas. Uma não existe sem a outra. Por quê? Porque a moral é o meu comportamento individual e a ética é o padrão de conceito social como os indivíduos devem se comportar. Então, elas estão entrelaçadas e uma não vive sem a outra ou uma não existe sem a outra porque elas têm um nível de dependência muito grande. Uma vai depender completamente da outra pela necessidade da organização social. Então, agora nós vamos para a letra D, que ela vai falar sobre a virtude moral é uma consciência do hábito. Nós não nos tornamos o que fazemos repetidamente, ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos autos de autocontroles, corajosos ao praticarmos atos de bravura. Essa é uma frase de Aristóteles e pede para que se escreva um pequeno texto relacionando ética, moral e organização social no século XX. Tá, então vamos lá. Então, na fala do Aristóteles, ele vai dizer que o nosso hábito, ou seja, quantas vezes nós vamos reproduzir um ato, vai fazendo com que rotineiramente esse ato faça parte da nossa vida. Ou seja, ele vai dizer que nós vamos nos tornando justos à medida que vamos fazendo justiça ao longo da nossa vida. Vamos tendo autocontrole à medida que vamos tendo controles em dados momentos da nossa vida. Corajosos a partir do momento que mostramos bravura. Então, isso é um exercício de repetição, ou seja, um exercício rotineiro que vai nos levar ao habitual, ou seja, vai moldar o nosso caráter. Por quê? Porque foi desenvolvido ao longo da nossa vida. Então, foi uma coisa que começou, vamos dizer, um hábito, um costume, e que posteriormente se tornou o reflexo da minha vida. Ou seja, eu encontrei coragem à medida que eu busquei bravura, ou seja, deixei de ter medo porque realizei atos que mostraram que eu tenho coragem. Então, escreva um pequeno texto relacionando ética, moral e organização social no século XXI. Então, vocês podem responder essa questão escrevendo esse pequeno texto. Pode ser um microtexto, 2, 3 parágrafos, 10 linhas. E aí vocês podem falar suponhamos que um exemplo prático do cotidiano que vocês podem pensar nessa coisa da força do hábito, que o hábito levou você eu tenho um hábito de poupar dinheiro e eu faço isso ao longo do ano. Eu poupo dinheiro ao longo do ano, então eu guardo X% do meu salário num cofre e no final do ano eu vou abrir meu cofre e eu vou fazer uma caridade. Eu vou comprar a cesta básica e vou entregar para as pessoas que necessitam. Então, a força do hábito me levou a ser uma pessoa caridosa. E isso eu repliquei inúmeras vezes. Eu fiz isso em 5 Natal, em 10. Então, foi uma coisa que virou cotidiana. Então, qual é a relação do hábito com a ética, a moral e a organização social? Então, esse exemplo ele tem que buscar atingir aos outros indivíduos. Ou seja, ele não pode ser só individual. Ele tem que atingir, pode ser até suponhamos que o hábito, eu tenho um hábito de economia de energia. Então, o hábito de economia de energia, ele é um hábito que ele beneficia o planeta, economia para mim, economia pessoal financeira, mas é uma economia também do planeta. E vocês podem pensar em inúmeros outros exemplos práticos, lixo ou qualquer uma outra coisa que vai atender as outras pessoas, ou seja, é um exemplo que eu faço enquanto indivíduo solitário, mas que tem o intuito de beneficiar as outras pessoas, ok?
Obrigada. Essa foi a resolução do nosso exercício de filosofia. Amanhã a gente já vai ter um novo vídeo lá no canal, vocês podem buscar. E aí vai ser o vídeo de sociologia. E eu me disponibilizei para responder questões, se vocês tivessem dúvidas ao longo das outras aulas, ou seja, dos outros vídeos. Eu tinha o intuito de responder. Eu não tive nenhuma dúvida de filosofia. Ninguém mandou nenhuma dúvida. Então, hoje não temos as respostas às dúvidas, porque eu não recebi nenhuma. Mas na aula de amanhã eu já tenho 3 dúvidas para responder de sociologia. Vai ser a aula do Weber. E se alguém tem alguma dúvida dessa aula do Weber ou de alguma aula anterior, vocês sintam-se à vontade para mandar no WhatsApp, no e-mail, onde vocês acharem mais fácil. Eu estou disponível para receber a dúvida de vocês. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus. E até amanhã com a nova aula.